A atuação da OAB para a construção do direito foi lembrada pelo presidente do TSE no segundo Fórum de Direito Eleitoral. É necessário, portanto, que neste primeiro teste que nós vamos ter com as eleições municipais de 2016, neste novo sistema de financiamento, que a Ordem dos Advogados do Brasil, como o fez com a Lei 9840, estabeleçam, junto com outras entidades da sociedade civil, junto com a participação do Ministério Público Eleitoral, os comitês de fiscalização dos financiamentos das campanhas eleitorais. Resgatar aquilo que foi os comitês da 9840, que denunciavam as compras de votos ocorridas, e resgatar isso com uma atividade de financiamento. Como destacou o ministro Gilmar Mendes, a dificuldade que será da Justiça Eleitoral. E o Judiciário tem aquela situação, nós não agimos de ofício. Nós não agimos de ofício, nós temos que ser provocados. Nós temos que receber, então, a provocação para poder analisar os casos concretos. Eu deixo aqui esta sugestão, presidente Marcos Vinícius. Os comitês 9840 foram organizados junto com o CNBB, junto com a Associação de Imprensa Brasileira, junto com os sindicatos, junto com federações patronais, sindicatos de trabalhadores, e funcionou, e chamou a atenção da sociedade para este tema. O Brasil tem sempre essa dificuldade que o Alain Touraine escreveu, que é um Estado que surgiu antes da sociedade. No Brasil, o Estado veio antes da sociedade. E aí a sociedade muitas vezes fica demandando do Estado, mas a sociedade tem a sua responsabilidade, tem que ter a sua participação. Não poderia deixar de lembrar, tem até um artigo em coautoria que eu escrevo hoje na Folha de São Paulo com o professor Jorge Miranda e o professor Luiz Otávio Rodrigues. Hoje faz, Gilmar, 200 anos do Reino Unido, Brasil, Portugal. Que mostra bem isso, quer dizer, o Brasil, o Estado chegou antes. Nós fomos capital da Europa. Exatamente há 200 anos atrás, o Rio de Janeiro era a capital do Reino de Portugal. O único caso em que na América se fez, um local da América se fez capital de um país ou de uma nação europeia. O único caso na história. O Estado chegou no Brasil antes da sociedade. E nós temos essa dificuldade da sociedade assumir as suas responsabilidades. Nós criticamos, o esporte favorito é sempre falar mal de governo, seja qual governo for, né? É o esporte favorito. Não estou aqui a julgar este ou aquele governo, mas isso faz... Nós temos que sair e fazer a nossa parte. Mas eu não poderia deixar de dizer que, no caso, a OAB tem feito a sua parte. Certo ou errado, agindo na visão correta ou não, isso cada juízo de valor, cada um tem a sua análise, mas a própria lei da compra do voto, o artigo 41A da 9.540, foi fruto de uma emenda popular, encabeçada inicialmente pela CNBB, mas encampada pela OAB, pela ABI, por sindicatos e por entidades das mais variadas. Foram mais de 50 entidades que colheram assinaturas de cidadãos para apresentar a proposta do 41A, que virou lei, e depois houve os comitês 9840, que era o número que a lei teve, embora hoje ninguém lembra mais do número da lei, mas sim do dispositivo do 41A. Nós temos também a participação da Ordem dos Advogados do Brasil na lei da ficha limpa, uma lei que nós criticamos muito, eu mesmo critiquei muito, mas pela redação final, por causa da rapidez com que ela foi aprovada, com algumas incoerências, mas que, ao fim e ao cabo, fazendo o ajuste das melancias no caminhão, eu penso, ministro Gilmar, que com o tempo ela tem se mostrado algo sábio, embora com os ajustes que a jurisprudência teve que ir fazendo e que podem ser futuramente depois também pelo legislador corrigidos. Eu penso que houve avanços, como este avanço da diminuição do tempo de campanha, mas, por outro lado, o ministro Gilmar falou da diminuição, por outro lado, nós conseguimos que o debate anterior à campanha oficial seja mais aberto.
seja menos fiscalizado. Porque antes o candidato ia num sindicato discutir em maio ou em abril e aí recebia uma representação de que ele estava fazendo campanha antecipada, como se fosse proibido fazer atividade política. Ou um deputado que reúne com os seus eleitores e vai prestar contas no mês de março e era penalizado pela justiça. Ah, mas ele está falando para os seus eleitores e vai ter eleição esse ano, então ele está fazendo campanha antecipada. Este debate político ele tem que ser o mais aberto possível antes do período oficial. O que se não pode ali é arrecadar para a campanha, o que não se pode ali é pedir voto. Eu sou candidato a isso, eu quero o seu voto. Não se pode fazer a campanha ostensiva. Mas o debate político ele tem que ser aberto e liberado. Veja, ontem mesmo a CNN fez um debate, o segundo debate com os candidatos, segundo ou terceiro debate com os pré-candidatos republicanos. E com esta divisão, os 9 mais cotados no horário nobre, às 9 horas da noite lá na Costa Leste. Os 4 menos cotados, o debate foi às 6 horas da tarde, também na CNN, com menor tempo, e eles distinguem entre aqueles que sejam mais considerados nas pesquisas de opinião e os que são menos, separando. E aqui no Brasil, este também foi um avanço, como já destacou o ministro Gilmar, porque muitos debates não ocorriam, porque as emissoras de televisão não chegavam a um consenso entre tantos partidos para fazer as regras dos debates. Então, aí também já foi um outro avanço. Houve vários avanços nessa nova lei. Alguns retrocessos, mas que a Justiça vai corrigindo, como esse da doação oculta, que a OAB pediu e o Supremo deu a inconstitucionalidade. Mas a grande reforma política eleitoral do nosso sistema eleitoral, eu sou um defensor do modelo alemão. Em 2007 ele quase foi aprovado em votação na Câmara dos Deputados. Foi por cerca de 35 votos que ele não foi aprovado. Eu penso que é um sistema que, na cultura brasileira, seria bastante interessante a sua introdução, porque ele faz uma mescla entre o sistema proporcional, que é a nossa cultura desde 1932, com a circunscrição dos estados, mas com a criação de metade das vagas no sistema majoritário distrital. E aí você tem que ter um ajuste no total de membros da Câmara dos Deputados. Na Alemanha não há um número fixo de cadeira, porque você faz um ajuste entre aqueles eleitos pelo partido no distrito e aqueles que o partido tem direito de acordo com a votação proporcional. E você permite, então, uma maior também participação e uma maior liderança dos partidos políticos, despersonalizando também as campanhas. Seria um sistema que penso seria interessante do Brasil experimentar e tentar como uma solução, e nós temos que manter esse debate permanente. Agradeço a atenção, mais uma vez o convite, desejar que na tarde de hoje, com tantas pessoas proeminentes, a discussão avance a respeito dos temas, dos desafios para as eleições, e o mais importante é permanecer sempre constantes com esse debate da reforma política eleitoral, que é necessário, principalmente do nosso sistema eleitoral. Agradeço a atenção de todos. Esse foi o programa especial da OAB com a palestra magna do 2º Fórum de Direito Eleitoral, realizado na sede da entidade. A gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau!